No dia em que Daniel Silveira foi condenado de uma maneira injusta, na minha opinião, eu recebo dois vídeos quase que simultaneamente de dois evangélicos defendendo que devemos ser isentos. Ora, para não cometer o perigo de errar politicamente, o conselho deles é: fique na sua, fique em cima do muro. Fique ligado neste vídeo, não seja isento, faça alguma coisa. Curta, comente, se inscreva. Nem que seja um comentário para me criticar, mas faça alguma coisa! Bora pro nosso vídeo de hoje? O deputado Daniel Silveira, ele foi condenado por um vídeo em que ele critica veementemente o STF. Num trecho do vídeo, o deputado disse o seguinte: que o povo entre dentro do STF, agarre o Alexandre de Moraes pelo colarinho dele, sacuda aquela cabeça de ovo dele e jogue dentro de uma lixeira. Olha, eu acho que há outras maneiras de se manifestar, de manifestar uma indignação. Mas veja o que o ministro Nunes, o único que votou pela absolvição do deputado, que por sinal foi indicado pelo Bolsonaro, ouça o que ele disse. Da narração dos fatos descritos na exordial acusatória, não se evidencia ameaça capaz de concretamente causar mal presente, quanto mais futuro. As expressões citadas pelo Ministério Público Federal como de autoria do denunciado, consideradas grave ameaça, pretendeu hostilizar o Poder Judiciário, jogar um ministro dentro da lixeira, retirar o ministro na base da porrada, nada mais são do que ilações, conjecturas inverossímeis, sem eficiência e credibilidade, incapazes, portanto, de intimidar quem quer que seja, não passando de bravatas. O crime de ameaça é essencial ao tipo do artigo 344. Para sua configuração como crime, a lei exige que a ameaça seja capaz de causar mal injusto e grave, ou seja, há de ser um mal grave, sério e concretizável. O que se vê aqui são bravatas que, de tão absurdas, jamais serão concretizadas. Julgo improcedente a denúncia oferecida em desfavor de Daniel Lúcio da Silveira para absolvê-lo com fundamento no artigo 386, incisos 1, 2 e 3 do Código de Processo Penal. Conjecturas inverossímeis, ou seja, difícil de acreditar, bravatas, ou seja, o negócio não era literal. Era a expressão indignada de alguém que considerava haver uma injustiça absurda que ficou ali completamente revoltado. A ideia aqui é aquela da mãe que diz assim, ó: se você pisar no sofá de novo, eu te mato. Agora, você imagina se levássemos a sério tudo isso que as mães dizem? Ia faltar cadeia nesse país. Além disso, tem umas coisas bem complicadas aí em todo esse julgamento. Você pode até falar, tá, não, eu acho que a fala foi absurda mesmo. Isso é um negócio absurdo, foi crime. Tá, tudo bem, então tá bom. Se você acredita assim, então a gente tem alguns outros problemas aí. A primeira coisa é a celeridade do processo, né? Em relação a outros crimes, rapaz, demora um absurdo, mas em relação a esse crime foi muito rápido. Ou seja, parece que apoiar o governo costuma levar à cadeia mesmo. Além disso, nós temos a questão da vítima e do acusador ser também o julgador. Veja o que a Janaína Pascoal disse. Independentemente de se vislumbrar ou não ilicitude no comportamento do deputado Daniel Silveira, eu indago: como a vítima pode ser relatora do processo? Para quem não é da área, explico. O relator dá o voto principal no processo, o voto condutor. A vítima está impedida. Ó, imagine isso. Você acusa o seu vizinho de roubo, você o leva ao tribunal. E você então sai de sua cadeira, pega a beca de juiz e você então, a vítima e o acusador, começa a julgar o caso, começa a julgar a pessoa que você acusa de ter cometido crime contra você. Ou seja, a vítima é o Moraes. E quem julga o caso? O Moraes. Eduardo Bolsonaro, ele comentou também sobre isso, dizendo o seguinte: eu iria acompanhar a sessão de julgamento do deputado Daniel Silveira no STF, mas uma resolução da corte impediu minha entrada e a dele também. Só no Brasil o réu é proibido de acompanhar o seu próprio julgamento. Isso não fere o direito à ampla defesa? Tempos estranhos. Outro que fez um comentário pertinente em relação ao assunto foi o Augusto Nunes, que disse o seguinte: Edson Fachin anulou as condenações impostas a Lula e avalizou as punições aplicadas a Daniel Silveira. Merece ser promovido a padroeiro dos advogados chicaneiros. E aí, diante de todas essas injustiças, aparece para mim o vídeo da Rose Nascimento dizendo assim: olha, eu não falo nem de Bolsonaro e nem de Lula, eu falo é de Jesus. Sim, mas no dia da eleição, pelo que eu saiba, Jesus não vai se candidatar. Você vai votar em quem? Qual presidente que você vai votar? Porque ele vai indicar outros ministros para o STF. E aí, qual que vai ser a sua posição?
Olha, às vezes fica parecendo que tem muita gente que está com vergonha de dizer abertamente que vai votar no Lula e aí vem com o papinho de isentão. Outra pessoa aqui, outro evangélico que comentou, que falou sobre essa questão de sermos isentos, é o Luca Martini, que tem um canal no YouTube. Ele disse, olha, você não tem que ficar se ofendendo, você não tem que assumir um lado. Olha, puxa, e eu concordo em parte com o que ele disse, a gente não tem mesmo que ficar se ofendendo. Eu sei que muitas vezes os cristãos, eles assumem uma posição na internet que não é uma posição cristã. Então, em parte, eu entendo o que o Luca está dizendo e eu concordo com ele em parte. Não devemos, sabe, agir de maneira suja, como muitos políticos fazem, porque às vezes, muitas vezes, nesse meio, você tem de um lado um pessoal fazendo sujeira e outro se defendendo disso, mas com sujeira também. Eu acredito que seja em relação a isso que o Luca esteja falando, comentando. E eu concordo plenamente em relação a isso. Entretanto, o remédio para uma ação suja não é ação nenhuma. O Lucas chega a dizer que nós devemos ser isentões mesmo. Tá, mas o que isso significa na prática? Tá, em relação à esquerda, enquanto o Lula defende o assassinato de crianças no ventre, nós devemos ficar em cima do muro? Quando a esquerda fica pervertendo nas escolas as crianças, molestando a alminha de nossas crianças, enfiando goela abaixo conteúdos sensuais, ideologia de gênero, nós devemos nos abster porque isso é uma questão política? Enquanto pessoas são condenadas injustamente, devemos ficar em silêncio, escondendo a nossa falta de amor com a vestimenta da piedade do eu estou pregando o evangelho apenas, não me envolvo com essas coisas? Olha, o que eu acredito, eu não estou nem aqui falando em relação a Rose Nascimento, ao Luca Martini, porque eu não os conheço, eu apenas recebi esses 2 vídeos sobre eles, deles falando essas coisas, eu nunca assisti nada sobre eles, enfim. Mas o que eu acredito em relação a muitas pessoas, muitos cristãos até bem intencionados, é que muitas vezes eles assumem essa posição de isentos porque eles não veem que há muita diferença nessas posições políticas. E isso, eu acredito, tem a ver com o fato de que a esquerda em nosso país, ela dominou a cultura, ela dominou as igrejas, ela assumiu o controle de quase tudo na nossa cultura. De maneira que muitos cristãos, eles possuem pensamentos esquerdistas sem nem saber. É inclusive por isso que eu fiz uma série chamada Esquerdismo, o ídolo de muitos cristãos. Eu tenho certeza plena de que um monte de cristãos que são honestos e que defendem absurdos, que se eles entendessem o que de fato é a esquerda, eu tenho certeza que eles jamais tomariam essa posição, que é em cima do muro. Sim, porque ficar em cima do muro é uma posição. É a posição de Pilatos, de lavar as mãos e falar, não me envolvo. Não assumir posição nenhuma é assumir o lado errado. E o Luca Martini, ele também falou sobre sermos pacificadores no seu vídeo. O que para ele é sinônimo, talvez, de ficar em cima do muro, calado, enquanto o circo pega fogo. Mas o problema é que, muitas vezes, a maneira de ser pacificador é justamente combatendo, guerreando o mal. Há um provérbio latino que declara, si vis pacem para bellum. Significa, se quer paz, arme-se para a guerra. O maior caso que evidencia isso é o famigerado Acordo de Munique, em que o primeiro-ministro britânico ele aceitou negociar com um monstro chamado Adolf Hitler. Hitler queria a anexação dos Sudetos, região da atual República Tcheca, com a promessa de que seria sua última reivindicação territorial. Pode começar a rir agora aí se você não riu. O ministro britânico aceitou o famigerado Acordo de Munique e voltou triunfante para a Inglaterra. Ao desembarcar no antigo aeroporto de Heston, em Londres, Chamberlain proclamou o infame discurso Paz em nosso tempo, em 30 de setembro de 1938. O ministro britânico foi recebido com festa por todos que colocaram seus delírios e utopias pacifistas acima da realidade. E qual foi o resultado dessa pacificação, desse espírito pacificador do ministro inglês? Menos de um ano depois, em 10 de março de 1939, Hitler quebrou o acordo e invadiu a Tchecoslováquia. Depois, em 1º de setembro, a Alemanha atacou a Polônia e começou a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, todo aquele pacifismo, todo aquele papinho de ficar de boa, só deu tempo para que Hitler se armasse, se preparasse para a guerra. Sim, se quer paz, arme-se para a guerra. Se nós estamos vendo uma injustiça, por exemplo, se você vê um homem que está agredindo uma mulher, o que é ser pacificador? Pacificador é voar para cima desse homem e libertar essa mulher desse canalha que está tentando molestá-la. Olha, eu acredito mesmo que não devemos tratar as pessoas, principalmente os nossos parentes, de maneira ofensiva,
por qualquer coisa. Ora, só porque eles têm uma posição diferente, uma posição política diferente da nossa, eu acredito mesmo que nós devemos nos lembrar que o evangelho deve ser pregado a qualquer pecador, que qualquer pessoa, por mais podre que seja, por mais abjeta que seja, ela é um pecador. E essa pessoa, ela pode ouvir o evangelho e ser salva. Mas, a gente deve se lembrar disso, que o evangelho está acima de tudo, mas isso não significa dizer que, em nome da paz, nós devemos concordar e ficar em silêncio quando crianças são assassinadas, quando pessoas são presas. Eu tenho certeza de que político nenhum pode redimir o mundo. Nós sabemos disso. Mas daí, justificar a nossa fé em Jesus com ausência de um posicionamento político é algo que não tem respaldo na Bíblia e muito menos na história do povo de Deus. Você consegue imaginar sair com esse papinho na época de William Wilberforce, que lutou contra a escravidão? E a escravidão na época era permitida por lei. Imagine dizer assim, não vamos discutir sobre isso, afinal o que importa é Jesus, isso é uma questão política. Vamos continuar com nossa vida livremente enquanto os negros são tratados como mercadoria. Vamos tomar o nosso chá com a nossa consciência tranquila, afinal nós não estamos sujando as nossas mãos com esses assuntos políticos, com esses terrenos complicadíssimos. Nós não estamos tomando posição nenhuma porque o assunto é muito difícil e já que nós podemos errar em relação a ambos os assuntos, nós preferimos ser isentos. Ora, não foi assim que a escravidão acabou. Foi com homens que se posicionaram. 2/3 dos abolicionistas dos Estados Unidos eram cristãos. Olha que coisa. Gente, imagine dizer, né? Não vamos mexer com isso não, porque nós estamos apenas preocupados com o evangelho. É mesmo? Então veja o que Wayne Grudem disse em seu livro, fazendo uma citação, falando sobre o historiador Alvin Schmidt. O historiador Alvin Schmidt destaca que a propagação do cristianismo e a influência cristã sobre o governo foram as principais responsáveis pela criação de leis contra infanticídio, abandono de crianças e o aborto no Império Romano, contra luta dos gladiadores, o costume de marcar com ferro o rosto de criminosos. Olha, não haveria liberdade de expressão sem os cristãos. Sim, eles lutaram para que isso acontecesse. Foi a influência da Reforma Protestante que gerou o Ocidente livre e próspero. Ou seja, só há cristão falando livremente na internet sobre o dever de sermos isentos, justamente porque ao longo da história, os cristãos conquistaram o nosso direito de falar, justamente porque eles não foram isentos.